Fala pessoal, tudo bem com vocês? Matheus na área, Galo Sem Pano de volta para falar de mais uma, né? De mais um vexame do Atlético. Atlético 0, Palmeiras 3 e ontem foi uma derrota muito doída pra gente, né, gente? Foi difícil, foi complicado, mas ontem foi o reflexo do que foi a temporada do Atlético. Ontem foi o reflexo do que é essa diretoria, Paulo Brax, Vitor, que a gente não sabe quem que é o diretor, né, de fato, né? Tem dois para uma função que assim, se juntar os dois não dá um. É o reflexo dos donos dessa SAF, arrogantes, que não aceitam a verdade, que eles não aceitam quando a gente cobra, quando a gente fala real, que fazem reunião com alguns representantes da torcida, né? Que eu gosto muito, como o Frossá, né? O Fael, mas que faz promessas. A gente já tá cansado de promessas, gente. A gente tá cansado de promessas. A gente vê promessas, não é de 1 ano, não é de 2 anos, não. É de 3 para mais já. Desde lá, quando o Rubens Menin falou que o Atlético ia contratar 4 Hulks por temporada, né? Desde quando ele falou que o Atlético seria uma potência. Esse é o Atlético potência. Então é um time, é uma diretoria, é uma SAF arrogante que não aceita quando tá errado. É um reflexo de algumas torcidas, poucas, tá? Porque ontem tá de parabéns a algumas torcidas organizadas, como a GDR, tá de parabéns. Deixa aqui um salve pra torcida GDR, que sensacional ontem em protesto, né? Colocando a faixa de cabeça para baixo, né? Protesto válido, muito bem feito, né? A torcida que ontem estava presente também, que se manifestou, né? De forma totalmente pacífica, correta. E tiro também o chapéu para quem foi ontem no jogo, porque eu vou falar com vocês, cara, e no jogo de ontem, o cara tem que ter muito culhão, tá? Porque não é fácil não. Pelo que o Atlético hoje, os jogadores já entraram, gente, de férias, desde o jogo contra o Lanús, acabou a temporada. Os jogadores já, por isso que eu nunca acreditei em G8, porque os jogadores, eles já entraram de férias depois daquela final, porque eles não têm culhão, eles são pipoqueiros, tem muito jogador fracassado, tem muito jogador aí que não merece vestir, nunca mereceu vestir a camisa do Atlético, e nem de time mediano, tá? Não merece vestir camisa de time gigante como o Atlético, mas também não merece vestir nem camisa de time mediano. Tem muito jogador fraco. Então é um reflexo da diretoria, é um reflexo dos gestores, da diretoria, é um reflexo desse time patético, desses jogadores preguiçosos, desses jogadores bunda moles, desses jogadores pífios que jogam no Atlético hoje. Poucos se salvam, tá? Poucos se salvam. Então, assim, ontem foi o reflexo. O Atlético ontem entregou 3 gols. Já era muito difícil, gente, vencer o Palmeiras em situações normais de jogo hoje. Quando tava 2-0, gente, eu tava comentando com meu pai, eu tava assistindo o jogo com meu pai, eu falei, ô pai, repara a rotação do time do Palmeiras e a rotação do time do Atlético. Parece que é um time de adultos contra um time de juniores. Porque é um time muito acima do outro. Muito acima. E o jogo já começou com o Atlético falhando, a defesa falhando de forma patética, mostrando que ontem estavam desconectados, a defesa. E aí entregou o gol pro Vitor Roque, né? Que sempre crava contra a gente. Até falei lá no grupo de amigos que eu falei. A gente tem 2 certezas na vida. Uma, a gente vai morrer. A segunda, que o Vitor Roque hoje vai fazer um gol no Atlético. Por incrível que pareça, não fez, né? O gol que ele fez estava impedido. Mas o Atlético já tomou ali um sinal. E aí não adiantou nada. O Atlético entregou 2 gols de forma patética, né? Eu não vou passar pano aqui para nenhum dos 3 zagueiros.
fraquíssimos, né? Falha do Júnior Alonso, falha do Vitor Hugo, falha do Tressoldi, que tomou um banho naquela ponta esquerda. O Tressoldi parecia um menino pequeno, jogando contra um adulto ontem. Muita gente se falou até que o Sampaoli mexeu de uma forma equivocada, tirando o Júnior Alonso, porque o Tressoldi estava amarelado, estava fazendo uma partida patética. Não que o Júnior Alonso não estava fazendo uma partida patética, também estava, assim como o Vitor Hugo, assim como o Guilherme Arana, que ontem entregou o segundo gol de forma bizonha. Então, assim, o Atlético já era difícil ganhar do Palmeiras. E aí entrega 2 gols de forma patética, bizonha. E aí o jogo já tava ganho, né? Porque um time do Palmeiras, gente, ele pode estar mal, mas ele tem culhão, né? Ele acabou de perder uma Libertadores. Ele acabou de... Ao meu ver, eu falei no outro vídeo, o Palmeiras deu muito mole nesse campeonato. Ele tinha 3 pontos de vantagem do Flamengo, ele perdeu em 5 rodadas essa vantagem. E por isso que ele perdeu o campeonato. Só que é um time que tem culhão. Ele acabou de perder uma final. E ontem os jogadores nem fizeram o máximo, tá? O Palmeiras não fez um grande jogo. Mas o Atlético tratou de ajudar. E aí o Palmeiras, quando faz 2-0, gente, esquece. É muito difícil virar. Muito difícil. Então é muito difícil. É muito difícil quando você está jogando com um time como o Palmeiras, você tomar 2 gols e querer reverter o placar. Muito difícil, gente. Só que aí, né, no momento da partida, o Piquerez deu uma entrada, né, com o auxílio do VAR, foi expulso, né, deu uma entrada forte, muito merecido, não tem o que discutir. Na hora o Abel Ferreira deu um chilique lá, eu falei, pelo amor de Deus, né, gente, dá chilique, né, ele mesmo, depois, ele sabia, eu acho que até na hora ele sabia que era para expulsão, mas deu aquele chilique dele. Mas aí o Piquerez foi expulso, o Atlético com a mais, mas assim, gente, quando o time fica com a mais, a gente comemora e tudo, torcedores de outros clubes. No Atlético, não muda nada, né? A gente sabe, o Atlético com a mais parece que não sabe jogar, né? Esse time, eu não tô falando em instituição, esse time, né? Desde contra o Botafogo, esse ano também já teve outros jogos que o Atlético conseguiu perder jogos com a mais, né? Conseguiu tomar gols contra um que eu lembro, Botafogo, né? Tava com um a mais e aí toma um gol. Teve outros, teve sequência com jogadores, foram jogos em sequência, né? Mas enfim, vocês vão lembrar. Então assim, sabe por que eu comemorei a expulsão? Porque eu tava com muito receio mesmo de ontem tomar uma goleada cachapã de 5-6 mesmo, sabe? E eu até falei, aqui, olha que ponto que a gente chegou, gente. Olha que ponto. Eu comentei com meu pai assim, ô pai, 3-0 aqui eu fecho, tá? 3-0 eu tô tranquilo. Tá bom demais. 3-0 tá bom demais. A gente não vai... 3-0, assim, a gente... É uma goleada, mas não é aquela goleada cachapã demais, sabe? Porque eu imaginava que, sim, se a rotação que o Palmeiras estava imprimindo no jogo era de goleada, assim, histórica, né? É incrível, né? Como o Atlético não derrota o Palmeiras na arena, como o Atlético não derrota o Flamengo na arena, como o Atlético não derrota o Cruzeiro na arena. Isso porque, é porque a arena tá amaldiçoada. Tem nada disso, gente. É a casa do Galo, o Atlético fez uma ótima arena, uma linda arena, né? Teve alguns problemas, mas estão consertando, enfim. Qual que é o problema? Jogadores, time. O time do Atlético é ruim, né? Quando montar um time forte, gente, quando o Atlético montar um time forte, digno, a arena vai ser um grande trunfo. Vai ser difícil vencer o Atlético dentro da arena. Mas hoje qualquer time, ainda mais times como o Palmeiras, o Flamengo, vão chegar aqui, cara, vão fazer o que quer, né? Então o Atlético teve essa, né, essa colherzinha de chá aí, o Piquerez ajudou, né? E parece que o Flamengo fez um gol lá, parece que o Palmeiras diminuiu a rotação do jogo, sabe? E aí o Atlético começou, né? Tirou o Júnior Alonso, muito vaiado, merecido, péssima partida. Espero que, talvez, eu acho que nem jogue mais com a camisa do Atlético, né? Obrigado por 2021, jogou muito. Pra mim foi um grande zagueiro na história do Galo. Mas já deu, né, gente? Já deu, né? Seja feliz, né?
Mas já deu, já não dá, não dá. A gente tem que pensar grande, não dá. E aí, cara, o Atlético coloca o Bernard e o Atlético melhora no jogo. Melhora, mas assim, melhora porque. Por que melhora? Porque tá com a mais, né? Porque tá perdendo 2-0. E é normal, o Palmeiras encolher um pouco e o Atlético tentar imprimir um ritmo de jogo. Só que, cara, eu tava. Esse aí eu não falei com ninguém, eu tava pensativo. Teve uma hora lá no segundo tempo que o Igor Gomes tava tocando a bola, né? E o Igor Gomes, assim, eu já falei aqui nos vídeos, ele tenta buscar o gol. Mas o Atlético, cara, esse time do Atlético, ele passa a impressão do seguinte: ele tá com a posse de bola, só que, cara, ele não vai dar em nada. É um time que tem extrema dificuldade de fazer gols. Cara, desde que eu acompanho o Atlético, desde novinho, eu nunca vi um time do Atlético assim. Eu nunca vi. O Atlético sempre foi um time de fazer gols. Ele podia tomar vários, mas ele fazia muitos gols. Esse time do Atlético não. É um time que custa fazer gols. Custa fazer gols. Tanto é que perdeu pro Lanús, até jogando um pouco melhor que o Lanús. Jogou nada, mas jogou um pouco melhor. Pra ver o nível que é o time do Lanús e pra ver o nível que jogou o time do Lanús na final. Mas não consegue fazer gols. Perdeu uma Sul-Americana por conta disso, né? Então é um time que não faz gols, que assim, tá com a posse, você não. Às vezes tá no campo de ataque, você tá mexendo no celular, você continua mexendo no celular. Porque não é um time que aspira confiança que vai fazer o gol, né? Então, imprimiu um ritmo ali, principalmente no segundo tempo, né? Deu muitas finalizações. Eu vou olhar aqui para vocês, mas eu acho que o Atlético deu mais de 30 finalizações no jogo de ontem. O Atlético teve 65%, gente, de posse de bola, contra 35% do Palmeiras, e isso condicionado ao 2-0 no placar. O Atlético entregou 2 gols, né? Mérito do Palmeiras, tá? Aproveitou, foi lá e fez. 33 finalizações. 33 finalizações contra 12 do Palmeiras. 9 defesas do goleiro Carlos Miguel, que ontem se transformou no Dida, né? Mas assim, cara, 3 bolas na trave. E aí eu vi muita gente falando, azar. Mas, gente, o azar, ele persegue o ruim. A sorte persegue o bom, né? O Palmeiras chegou lá, não tava chegando, tava perdendo 2-0, o Atlético pressionando, fez um gol impedido, né, com o Rony, que a bola bateu na mão. E aí o Palmeiras chegou uma vez lá com o garoto da base, foi lá e fez o 3-0. Carlos Miguel, jogador da partida, na Not Software Score, ganhou 8.7. Então, assim, fez grandes defesas, né? Foi muito bem. Mas, assim, cara, o Atlético, ele martela, não faz, né? E, assim, tava com a mais, gente. Uma vergonha. O time tá com a mais, toma gol. Então, assim, gente, eu não tenho muito mais o que falar da partida, não, tá? Não tenho muito o que falar. A gente tá cansado. A gente, como atleticano, tá cansado. Porque a gente não... Assim, tem, por exemplo, um jogo desse na Arena, você sabe que o Atlético não é mais favorito, né? Você joga contra um Palmeiras na Arena, cara, que é sua casa, não é favorito, né? O time visitante é favorito. Eu nunca vi isso na minha vida. O Atlético, pra mim, não é porque eu sou atleticano, não, mas se ele não for o melhor, mas ele sempre foi um dos 3 melhores visitantes, cara. Era muito difícil vencer o Atlético na Arena. No Mineirão, no Independência, né, no Horto, era muito difícil, gente. O Atlético poderia ter problemas sérios fora de casa, mas dentro de casa o Atlético sempre foi muito difícil, gente. Muito difícil. E assim, isso parece estar se perdendo, mas é por conta da Arena? Não. É por conta dos jogadores. O Atlético até meteu uma sequência sem perder dentro de casa, né? Mas é um time muito fraco, muito limitado. E assim, gente, vamos dar graças a Deus que o Atlético conseguiu. Não conseguiu, né? Não vamos colocar mérito nesses jogadores, não. Que eu vou colocar um mérito, na verdade, no demérito de outras equipes que estão abaixo do Atlético. Porque é incrível, né? O Atlético fez uma campanha patética. O Atlético, ele só não é pior no retorno do que o Sport. Então, assim, eu coloco muito
eu tenho na minha cabeça o seguinte: o Atlético só não vai disputar a Série B por conta de times como o Internacional, times como o Ceará, times como Fortaleza, times como o Sport, times como Juventude, que foram mais incompetentes que o Atlético. Porque falar que o Atlético jogou para estar na Série A, não. O Atlético foi um vexame, né? Assim como foi ano passado. Então, do jogo de ontem, cara, eu vou encerrar por aqui, né? Mais um vexame, né? Normal. Eu já esperava que o Atlético perderia o jogo ontem. Eu não estava confiante. E assim, foi tudo aquilo que a gente já imaginava, né? A que ponto chegamos, né? A gente fechar com 3-0, porque em um certo momento da partida a gente achar que o nosso time vai tomar uma goleada cachapante. Que ponto que chegamos? A que ponto que essa SAF levou a gente? E olha, gente, do jogo eu não vou ficar falando muito mais, não. Mas agora eu quero falar desses caras que comandam o Atlético, gente. Eu vou falar agora, porque ontem foi uma pequena parcela, mas a gente tem que falar, gente, dos maiores problemas. Eu não vou nem ficar falando de jogador ontem, tá? Não vou nem falar de nota, não vou falar de nada, não vou falar de nada. A gente já tá cansado, a gente sabe que Júnior Alonso, Tressoldi, Vitor Hugo, Saravia, Fausto Vera, Gabriel Menino, Biel, Rony, não é jogador de Atlético. Entre outros. Entre outros. Então, assim, vou ficar dando nota para esses caras. A gente sabe já o que vão entregar. Eu tô para fazer um vídeo sobre... Vou fazer uma tier list dos jogadores, né? Da reformulação do Atlético. Tô para fazer, né, na próxima semana. Mas eu já ia fazer assim que eu criei o canal, né? Algumas pessoas falaram, não, espera acabar o Campeonato Brasileiro. Mas eu falei, esperar pra quê, gente? Você acha que 3 jogos vão mudar a minha opinião? O Biel poderia arrebentar contra o Flamengo, arrebentar contra o Fortaleza, arrebentar contra o Palmeiras, que eu não queria que ficasse, gente. Né? A temporada do Atlético já acabou, né? Quando acabou o jogo contra o Lanús, eu falei, acabou. Porque esses jogadores, para eles, também acabaram. Por isso que eu nunca acreditei em G8. Dou graças a Deus, gente, ao Flamengo ter metido 8-0 no Vitória. Porque senão hoje a gente estaria... Porque, inclusive, a gente está com chance matemática de cair para a Série B na última rodada novamente. Quase impossível, praticamente impossível. Porque são 13 gols de saldo, né? O Vitória tem que tirar 13 gols de saldo. Para o Atlético cair, gente, o Atlético tem que tomar uma goleada acachapante do Vasco. E o Vitória tem que tirar o saldo ainda contra o São Paulo. Então não vai cair. Mas chegam com chances matemáticas na última rodada pelo segundo ano consecutivo. Pelo segundo ano consecutivo, o Atlético faz um campeonato de lixo. De bosta. Um campeonato horrível, tenebroso. Reflexo dessa SAF. Reflexo desses arrogantes. De um elenco rachado, né? De um elenco rachado, gente. Esse elenco rachou muito tempo atrás. Muita gente tá falando, esse elenco aí vai rachar. E tu já rachou há muito tempo, gente. Muito tempo. Esse elenco do Atlético já tá rachado há muito tempo. Há muito tempo. Quando ganha, é fácil falar que tá tudo bem. É fácil. Mas quando perde? E quando perde? Aí que vem, né, à tona, né? Desde aquele caso lá dos salários, né? O elenco já tá rachado, né? Um mandando indiretinha, né? Lian mandando, falando, aí Scarpa manda indireta, dali, né? Faz um grupinho daqui, outro dali. Isso é reflexo de um time que não tem comando, né? O jogador faz o que quer, coloca bolsinho pra fora, cobrando salário. É o direito deles receberem. Mas é o direito da torcida também cobrar desses jogadores, desses bunda moles, do que eles fizeram nessa temporada, de uma temporada horrível, tenebrosa, né? Uma vergonha, uma das piores temporadas que eu já vi com a camisa no comando do Atlético. E olha, gente, que a gente ganhou o Campeonato Mineiro. Ah, mas não tem relevância. Gente, eu posso falar, teve temporadas que a gente não ganhou nem Mineiro e foi melhor. Porque a gente não passou tanto vexame como a gente passou aqui, né? Eu posso fazer até um vídeo listando os vexames que o Atlético teve esse ano. Deportes e Kiki, perder jogo com um jogador a mais,
perder, empatar, perder para Bucaramanga aqui, empatar com o time lá da Venezuela, dentro de casa, na última rodada, jogar playoff de Sul-Americana. Então são vários. Jogar a quarta de final da Copa do Brasil contra o maior rival e não fazer nem aperto, você pode ser eliminado. Claro, né? A gente não quer que seja eliminado. Mas, vamos ser sinceros, é difícil, é um jogo difícil. Mas pelo menos você tem que ser competitivo. O Atlético nem isso foi. Foi muito fácil pro Cruzeiro. Então o Atlético não foi nem competitivo. Então, assim, cara, é muitos problemas, ele é enrachado, né? Vamos falar dessa diretoria aí, dos comandantes, desses gestores. Rafael Menin foi lá e publicou ontem, né? Falando de uma vergonha, que ano que vem vai trabalhar para ser diferente. Pega o Twitter do Rafael Menin ano passado, depois perdeu o Botafogo, gente. Ele fez a mesma coisa. Ele fez a mesma coisa que ele fez esse ano. Pelo amor de Deus, gente. É muitas promessas que não cumprem, né? O Rubens Menin agora chamou aí os influenciadores, né? O Frossart, muito bom. Beto Guerra, muito bom. Fael, que representa a massa mesmo para uma reunião. Aí os caras vão lá, boa vontade, né? Só que aí você chega lá, gente, começa as promessas de novo. Cara, a gente tá cansado de promessa. Eu quero agora, sério mesmo, que esses caras fiquem de boca calada e fazem uma das duas coisas. Ou vende o clube, ou se não, gente, ou vende, ou se não, começa a investir. Só que calado, para de fazer promessa. A gente tá cansado de promessa, cansado de falar que ano que vem vai ser diferente, cansado de tudo disso, gente. Cansado, a torcida tá cansada, né? O Campeonato Brasileiro ano que vem começa em janeiro. Olha o time que o Atlético tá, gente. Vocês acham que o Atlético vai fazer uma reformulação? Porque tinha que fazer uma reformulação de mandar uns 15 embora. Você acha que o Atlético vai fazer isso? Você acha que vai? Né? O Atlético tem dívidas de curto prazo que tem que pagar. E aí? Vão ser pagas? Por que essas dívidas de curto prazo são importantes pagar? Porque isso interfere no futebol, né? E assim, tem gente ainda que fica amansando essa SAF, gente. Graças a Deus é muito pouco hoje. Porque você pode enganar até certo ponto, gente. Mas uma hora a verdade vem à tona, né? 2 anos patéticos, 2 anos lixosos. Esse ano ainda foi pior. Foi um dos piores anos, né? Desse século, gente. Porque o Atlético chegou numa final, beleza, mas lutou de novo para não cair, né? E assim, são vários jogadores que não têm a mínima condição de vestir a camisa do Atlético, né? E assim, gente, eu posso falar o seguinte: jogador barato sai caro. Oportunidade de mercado quase sempre sai caro. Por quê? Se você tem um jogador barato, ele vai te dar problema. Ele vai errar um gol. Ele vai ficar lá comendo um salário de 500 mil, que depois vai fazer falta na folha salarial. Tudo isso pesa, gente. Tudo isso pesa, né? Então, assim, o Atlético tem vários problemas, mas essa questão dos jogadores, gente, tem que parar. O barato sai caro. Trazer Biel sai caro. Trazer Fausto Vera, a terceira opção do Corinthians, sai caro. Trazer Biel encostado no esporte, nunca rendeu aqui no futebol brasileiro, sai caro. Então, assim, são vários jogadores de baixo nível que não merecem nem vestir camisa de time mediano, que sai de time gigante como o Atlético. E aqui jogam e são peças importantes, porque o elenco é fraco, né? Vitor Hugo, que era encostado lá no Bahia, hoje é titular do Atlético. Então, assim, gente, pelo amor de Deus, né? O barato sai caro, e tá saindo muito caro pro Atlético. Jogador bom é barato. É barato. Você pagar, às vezes, 20 milhões de euros num Gerson, você fala assim, porra, é muita grana. Mas e a grana que o cara vai trazer em títulos, consequentemente bilheteria, né? Porque a torcida vai pro estádio, consequentemente em patrocínios, consequentemente em premiações de campeonatos.
Então, tudo isso, gente. Aí você traz um Biel, um Fausto Vera, um Gabriel Menino, um resto de Palmeiras, resto desses clubes, de Corinthians, que nem está tão bem assim, né? Você vai lá e pega, o que vai acontecer? Bilheteria cai, patrocínio não fica tão valorizado, você não tem premiação direito de Copas, premiação de Campeonato Brasileiro, premiação patética do Atlético Campeonato Brasileiro. Patética, vai ser patética. O time tá lá embaixo. Então, sim, gente, montar time forte é essencial. Então, o Atlético tem que aprender com essas questões. Tem que aprender, né? A gente tem que dar um chega, um basta nisso, de trazer jogador de nível com Biel, de Fausto Vera. Você paga 500 mil, porque esses 500 mil, você juntar 500 mil ali do Biel, uns 600 mil do Gabriel Menino, você traz um jogador por 1 milhão que vai render frutos, né? Fora outros aí que recebem mais de 1 milhão que não estão rendendo, né, senhor Bernard? Pode render muito mais, não pode? Fala bem na entrevista, fala, cobra e tudo, mas e o futebol? Né? Tá devendo, não tá? Hoje, no time do Atlético, só tem pra mim dois caras que eu falo assim, que eu não passo, que assim, não é nem passar pano, mas que hoje não merece cobranças. Pra mim, número 1, Everson, não vou falar nada, é o melhor goleiro hoje de futebol brasileiro. E o Dudu. O Dudu tenta, gente. Ontem o Dudu tentou toda hora, tava chutando, tava tentando. E assim, é importante para ano que vem. Então, gente, o resto tem que ser cobrado. Vem jogando muito abaixo. Até jogadores que têm potencial, que ainda podem ser aproveitados, né? Então, assim, gente, é aprender com esses erros. Então, assim, o Atlético tem que aprender com esses erros. Agora vamos falar do seguinte também. Paulo Brax, gente. Será que ele tem nível para ser o diretor, gerente de futebol que seja? Que isso aqui no Atlético é uma bagunça, né? O Vitor não dá conta do recado, vai lá e traz o Paulo Brax. Que se juntar os dois não dá um. Vou pegar aqui os últimos trabalhos do Paulo Brax, os times que eles jogaram, e vocês vão ver a tabela de cada um. Paulo Brax trabalhou no Vasco, que hoje é o 12º lugar. Paulo Brax trabalhou no Santos, 15º lugar. Paulo Brax trabalhou no Internacional, 18º lugar. Hoje, qual que é a diferença de um Internacional, de um Vasco, de um Santos pro Atlético em questão de prateleiras? É a mesma prateleira, gente. Hoje o Atlético se encontra na mesma prateleira que Vasco, que Corinthians, que Santos, que Internacional, times que brigam lá na parte de baixo da tabela. Então, assim, você trazer um Paulo Brax mostra que o time não tem hoje um aspecto de ganhar, de ser vitorioso, né? Isso mostra. E assim, cara, do Paulo Brax eu queria falar isso, para vocês pensarem. Outro ponto também que eu separei para falar é o seguinte, o atleta tem várias vergonhas, né? Nessa temporada, mas uma que me chama muita atenção, gente, é como a Galoucura hoje, ela não protesta. Hoje o presidente lá deu uma declaração, né? Falou 4 minutos lá, não falou nada com nada, sabe? Não protesta, fala que investiu, mas assim, não sabe nem formular uma frase. A verdade é essa. Então, gente, pouco se fala disso, mas a verdade é que esse canal aqui não vai passar pano. É uma torcida que hoje se vendeu. Infelizmente, é uma torcida que sempre cobrava por pouco, por menos a torcida da Galoucura fazia, ó, chegava lá, metia a ripa. Por que hoje não tá cobrando, gente? Olha a fase que o atleta tá. Cadê os caras posicionando? Cadê os caras cobrando os donos? Então, assim, quando fala que é uma torcida vendida, porque parece que tem alguma coisa por trás. Porque não cobrar os caras, velho, né? Porque não cobrar os donos dessa SAF, é porque tem alguma coisa por trás. Não é como a GDR hoje, que a GDR vai pra cima, né? Não tem medo de nada não, gente, né? Coloca lá a faixa virada, mesmo eles pedindo para não colocar, a GDR vai lá e coloca, entre outras torcidas que ontem tá de parabéns, fizeram um ótimo protesto, um grande protesto, né? Então, assim, o time toma um vareio de bola ontem contra o Palmeiras em campo, e os caras ficam puxando musiquinha de União Sinistra, né? Cadê, gente? Vão cobrar, né? Ah, o protesto deles ontem foram ficar calados. Que protesto que é esse, gente?
Vamos ser incisivos, vocês são a maior torcida organizada do Clube Atlético Mineiro, vocês têm que bater de frente. Eu não estou incentivando aqui briga nem nada, não. Eu só estou falando o seguinte, tem que bater de frente na questão de cobrança. De cobrar esses caras. Olha o ano do Atlético, gente. Que patético, que lixo, de time mediano. O Atlético tem que brigar no topo. E os caras não cobram, né? É muita coisa. Então a gente hoje não se sente representado com esses dirigentes, com esses jogadores, com a maior torcida do Atlético. É muita coisa, né? Outra coisa também, tô vendo muita gente questionando o Sampaoli. Sampaoli tem culpa do seguinte fato, né? O Scarpa, gente, com ele, assim, não querendo jogar, ele é melhor que esses caras. Então, assim, pra mim, o Sampaoli erra nisso, de sentar o Scarpa. Então, porque o Scarpa, com as limitações que às vezes ele pode apresentar no jogo, ele ainda é melhor do que de quem tá no banco. Então, assim, pra mim é um erro de Sampaoli, pra mim ele foi mal na final. Mas, assim, gente, eu tô fechado com ele, sabe? Pra mim ele é um pingo de esperança pra esse 2026, dele mandar esses bunda mole embora, da maioria embora, porque vai ser difícil mandar todo mundo, mas pelo menos a maioria ele manda embora, fazer uma lista boa, né, desses caras acordar. E não adianta ficar pedindo fora Sampaoli não, gente, né? Não tem como pedir o Sampaoli fazer um carbonara aí, né? Um carbonaro, se você tem no armário um miojo, gente. Não tem como, né? Olha a opção que o Sampaoli tem no banco, né? Olha as opções de zagueiro que ele tem, né? O Atlético ontem tá com um a mais, gente, não fez gol, pelo amor de Deus. Patético, lixo. É uma vergonha, sem fim. Então, assim, cara, o engraçado é o seguinte, o Atlético fez uma partida contra o Palmeiras no primeiro turno, ainda o Cuca era o técnico, que o Atlético jogou muito pior do que jogou ontem, muito pior. O Atlético mereceu tomar uns 4, 5, 3, não sei, né? O Atlético encaminhava ontem para fazer uma partida até pior do que aquela no primeiro turno. Mas aí depois melhorou, né? Porque o jogo tava com um a mais e tudo, propôs jogo. Só que a do primeiro turno, no geral, foi até pior. O Atlético mereceu tomar uma goleada. E aí ficou 3-2 porque o Hulk, né? Diferenciado, achou os gols e tudo, ficou 3-2. Ontem o Atlético propôs até mais jogo e aí tomou 3-0. É engraçado, né? Mas assim, gente, igual eu falei, a gente tá cansado, né? Uma coisa até que eu achei, assim, que eu tava vendo aqui, é do Fred Augusto, né? Ele postou assim, Galo busca lateral direito no mercado após iminente sair de Natanael Sarabia. Ótimo, beleza. Você vai embora, boa sorte. Não vão fazer falta. Com a iminente transferência de Natanael e a não renovação de contrato de Sarabia, o Atlético ficará sem duas opções mejadas para lateral direito em 2026. A diretoria trabalha na reposição e irá ao mercado em busca de pelo menos um reforço. Eu não vou ler nada mais aqui, mas assim, se vai sair 2, você vai lá e contrata só um. Gente, já começa errado, né? Espero que isso aqui não seja verdade, porque isso estressa a gente. O Atlético tem 2 lateral direito, baixo nível, beleza, mas você tem 2. Aí vende os 2, ótimo, tem mesmo mandar embora. Né, tem mesmo que sair. Talvez o Natanael ficar e tudo, né? Às vezes emprestar, pegar uma rodagem. O Sarabia deu, né? Aí beleza. Aí você vai lá e contrata um lateral direito. Você vai contar com um lateral direito, que o Campeonato Brasileiro é longo, tá? Começa em janeiro, né? E as outras competições? Então, pelo amor de Deus, gente. Olha pra você ver o pensamento. É a mesma coisa ano passado. Tinha muitos jogadores que eu falava, não, o Otávio, pra mim, tem que sair, tem que ir embora. Ele comete muitos erros, sabe? Tem as limitações. Só que se o Otávio sair, você tem que trazer um no lugar dele, que era reserva, e um titular. O que o Atlético vai lá e faz? Não trouxe nenhum. Então o Atlético, ele tá com essa mania, né? A diretoria, de fazer o seguinte: ele desfaz de 2 jogadores por posição, vai lá e traz um meia boca ainda. Então, gente, pelo amor de Deus, tem que mudar tudo, né? Tem que mudar tudo, é muita coisa.
É muita coisa. Ontem foi o reflexo do que tá sendo esses últimos tempos. Então vamos cobrar, né? Vou falar aqui para ter paciência, que ninguém agora tem mais paciência, não. Ninguém tem paciência de Jó, não, gente, né? São 2 anos patéticos, 2 anos terríveis, e ainda agora a gente tá vendo um rival numa semifinal de Copa do Brasil, né? Com grandes chances de vencer a competição. E eles estavam no lamaçal, e a gente bem, e agora já virou o contrário, né? Os caras conseguem passar a gente. Por quê? Por incompetência dessa SAF. Por incompetência, porque o Atlético era na prateleira de Palmeiras, de Flamengo, depois foi para a segunda, e hoje está na terceira, porque hoje o Atlético não é da prateleira de Bahia, de Botafogo, que são de segunda prateleira, até do próprio rival, né? O Atlético hoje está abaixo desses times. O Atlético precisa urgentemente, o campeonato vai começar em janeiro, brasileiro. Hoje é dia 4 de dezembro de 2025. Já tem que começar o planejamento agora. Se não começou, agora. Por quê? Você tem um mês para preparar um time, né? Para fazer uma pré-temporada e chegar bem ano que vem ser competitivo. Não tô falando nem para ser campeão, competitivo. Porque o Atlético hoje nem competitivo ele é. Né? Time como Palmeiras, Flamengo, vem aqui na arena e o Atlético não consegue competir. Parece outro esporte. Então, assim, gente, esse foi o pós-jogo, não tem muito o que falar, né? Vergonhoso, o Atlético tem que mudar muita coisa, né? Ou esses caras colocam, injeta dinheiro, né? Faz um time forte, né? Chama a torcida de volta, né? Pra gente encher aquela arena, fazer um caldeirão, fazer um 2026 diferente, um 2026 brigando para ser campeão brasileiro, brigando para ser campeão da Copa do Brasil, vencendo o hepta do Campeonato Mineiro, vencendo a Sul-Americana, porque a gente vai para a Sul-Americana, é possível que esses caras não vão para a Sul-Americana, né? Ou esses caras vendem, velho, vende o clube, né? Ninguém tá pedindo favor não, gente. Vocês compraram, vão investir. Então, ou de duas, uma. Ou vende, que para mim seria o melhor dos mundos hoje, porque eu não confio mais nessa diretoria, faz promessas e promessas e promessas, não cumpre nada. Ou criam vergonha na cara e aportam. Faz um aporte grande aí, paga as dívidas de curto prazo e investe no futebol. Porque time de futebol tem que investir no futebol. Porque o que vai render frutos, o que vai render bilheteria cheia para o time, para o clube, o que vai render dinheiro de premiação, o que vai render patrocínios é time forte. É time forte. Então é isso, pessoal. Me estendi aqui, né? A gente tá muito cansado, muito irritado, mas que o Atlético possa, em 2026, que tem que começar agora, dia 4 do 12 de 2025, os caras já tem que estar planejando diferente, né? Parar de contratar jogador como Biel, Fausto Vera, opções de times que brigam para não cair, e assim, encostados, né? Terceira opção de Bahia, né? Vários outros jogadores, né? E mirar outros nomes, olhar para o mercado sul-americano, né? Grandes promessas, rejuvenescer esse elenco que hoje está com uma idade, uma média de 31 anos. É tudo isso, gente. O Atlético precisa olhar para o mercado, às vezes olhar com bons olhos, trazer uma referência como foi o Hulk, né? Uma oportunidade que se tiver. Jogadores como Claudinho, Gerson, que eu vi hoje sendo especulados, que eu sei que não tem nada, que é apenas, se tiver alguma coisa, é só sondar, porque o Atlético não traz esse tipo de cara, mas mudar, entendeu? Trazer jogadores desse nível, desse quilate. Porque senão, gente, em 2026 vai ser a mesma coisa. A gente vai cansar de fazer pós-jogo aqui falando a mesma bosta, a mesma asneira, né? Tem que mudar tudo. Tudo. Começando lá de cima até o jardineiro. Não, vamos deixar o jardineiro quietinho, né? Às vezes tá fazendo a graminha direitinho e tudo. Vamos falar lá do alto escalão até os jogadores, gente. Já tá cansado. Então é isso, pessoal.
Já tá grande demais, não vou cortar nada, vou postar tudo que tá aqui nesse vídeo. Espero que vocês gostem. E espero que vocês comentem aí, ó, embaixo aí. Curte, comenta, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, ajuda a gente a crescer. A gente tá crescendo, eu não tô divulgando muito ainda, mas eu quero que esse canal seja uma voz ativa da massa. Sei que no começo é difícil mesmo, mas aos pouquinhos a gente vai crescendo, eu confio em vocês, né? Se você gostou do conteúdo, vai lá, curte, compartilha. Se não gostou também, tamo junto, é isso, né? É uma opinião, aqui é uma opinião que eu tenho, gente, de um torcedor que tá cansado, que tá vendo nesse clube, né? Que ama. Eu sou apaixonado por esse clube, mas que tá difícil, né? Tá difícil, mas que a gente sabe, futebol é altos e baixos. E eu, assim, quando o Rubens Menin e esses caras chegaram, eu sempre pensei, né? A gente vai viver só no alto. E não foi, né? Mas, assim, eu tenho fé que a gente vai voltar no alto e vamos permanecer por lá. Então, vamos pra cima, é isso. Tamo junto. Obrigado por mais um vídeo. Você aí da outra tela. Tamo junto. Fique com Deus. E bora pra cima, né? Acompanha aí que nos próximos dias vai ter vídeo legal, viu? Vamos fazer pós-jogo, vamos fazer pré-jogo, Atlético Vasco, último jogo da temporada. Depois férias, né? Mas aí o canal vai continuar ativo. A gente vai trazer muito conteúdo nessas férias aí, dessa pré-temporada do Galão. Beleza? Fica com Deus, tamo junto, um abraço e tchau. Fui.